Gravar. Então, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Em nome da doutora Rosimeire Mateus, estou aqui em nome da diretoria para participar mais uma vez desse evento, agradecer ao nosso querido doutor Ricardo Freitas, que já desenvolve um trabalho na subseção, agradecer pelo tempo que o senhor está disponibilizando aqui, é muito importante. O tema, já falei antes de começarmos, que eu sou uma apaixonada pelo tema também. Doutor Marcos Novaes, quero parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto com a sua comissão. Todos vocês estão assim, não tem palavras, porque vocês estão empenhados em oferecer qualidade para os advogados, os palestrantes que os senhores estão trazendo, assim, não tem nem o que falar, são de primeira, são ótimos, estão tratando com muito rigor e conhecimento. O doutor Kojorowski esteve aqui conosco rapidamente por conta de uma reunião profissional, então ele não pôde ficar. E a doutora Rosimeire também, como eu adiantei para os senhores, nós estamos mudando de casa e ela, então é um período bem agitado, porque tem a mudança, tem vários protocolos a serem feitos, então a diretoria está um pouco que se dividindo aí nos seus compromissos. Doutora Aimee também está aqui presente, é uma profissional aí que também vem trabalhando bastante nas comissões, tem aí o seu destaque profissional, seja bem-vinda. E vamos dar início, doutor Marcos, faça as honras, por gentileza. Obrigado, doutora Valéria. Gostaria de dar as boas-vindas ao Ricardo. Obrigado por ter aceito o convite. Ficamos muito honrados com a presença do senhor. E antes de apresentar o mini currículo, como de praxe aqui nos nossos trabalhos, eu queria ressaltar a todos que o doutor Ricardo é irmão do nosso querido doutor Erivan, que nos deixou, nosso amigo, era o presidente dessa comissão e trabalhavam juntos. Lembro de ter conhecido o Ricardo em uma reunião, eu não lembro se foi no meu escritório, mas enfim, o doutor Erivan que o trouxe, que fez essa ponte, e era muito bonito vê-los atuando juntos, apesar de escritórios separados, mas sempre juntos, buscando em família agregar valor, sempre buscando em família fazer parcerias, levar informação, e na época eu lembro que já era algo sobre uso capião extrajudicial, se eu não me engano, que já era algo ligado à tecnologia, porque o doutor estava falando de um aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Só queria agradecer e ressaltar isso, e a memória do nosso querido doutor Erivan. Bem, o palestrante da tarde, eu ia falar da noite novamente, o palestrante da tarde, doutor Ricardo Freitas Silveira, ele é mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, a IDP, pós-graduado em Gestão Jurídica, Empreendedorismo e Inovação, graduado pela FMU, sócio e CDO. Nossa, me corrija aqui, hein, doutor, que meu inglês é péssimo. Chief Data Officer da Lee, Brook e Camargo Advogados, da LBCA, e professor em cursos de graduação e pós-graduação da FIA, Fundação Instituto de Administração. Doutor Ricardo, muito obrigado. Nós costumamos aqui nos eventos da subseção dar a palavra ao palestrante, o palestrante fazer sua exposição. Nós costumamos, ao final, abrir para perguntas, mas o tema é tão maravilhoso que eu deixo para o senhor. Eu já vi palestras que o senhor interage, eu já vi palestras e outros eventos que o senhor para fazer pergunta toda hora, interage com as pessoas toda hora. Eu deixo, apesar da formalidade da casa, eu deixo à sua disposição como o senhor quer tocar. O evento costuma ter de 1h30 a 1h45. O senhor teria a palavra por aproximadamente 1 hora.
pouquinho mais, a gente sempre adequa, mas, e ao final a gente abriria a pergunta, isso de acordo com o script. Mas como eu falei, se o senhor quiser, o senhor faz como o senhor achar melhor, necessário, quiser abrir para perguntas. Normalmente, quando tem muita gente, fica ruim todo mundo perguntando, atrapalhando, mas hoje que temos um grupo seleto de colegas, eu acho que fica à sua disposição essa questão de como o senhor vai tocar. Queria agradecer a todos os membros, todos os advogados que estão aqui presentes, todos os membros de diretoria, da diretoria, a doutora Valéria representando a diretoria, todos os membros de outras comissões, agradeço o doutor Leandro, que está aí, o doutor Leandro é colega meu e do Erivan, de graduação, da mesma época a doutora Valéria, de 20 e tantos lá atrás, a gente pula essas datas, e agradecer ao doutor Laércio, que aqui está, mais uma vez contribuindo com a nossa comissão e participando. Agradeço a todos vocês, doutor Ramon, doutora Bia, Patrícia, Elisa, Bruna, enfim, e todos aqui, doutora Aime, todos que aqui estão. Doutor, a palavra é sua e vamos iniciar a palestra. Decisões automatizadas, um encontro da LGPD com a inteligência artificial. Maravilha. Obrigado, doutor Marcos, obrigado, OAB, doutora Rose. De fato, quando eu lembro do OAB, essa comissão de Direito, Tecnologia, Inovação, Novas Tecnologias, é bom lembrar, a gente é meu irmão, mas eu lembro com muito carinho, eu tenho certeza que ele, lá do céu, está acompanhando esse nosso trabalho, Marcos, e muito feliz de você ter conduzido até aqui essa comissão que tem produzido ótimos frutos. Então, acompanho vocês, vi que, de fato, a palestra anterior também com uma ótima palestrante, então continuar fazendo um bom trabalho. Então, isso me deixa ainda mais feliz e honrado com esse convite. E a Tatuapé é a minha casa, né? Então, eu sou do Tatuapé desde sempre e pretendo ficar aqui ainda por bastante tempo. Então, me sinto muito bem. E agora, falar sobre esse tema, esses dois temas, né? Eu acho que a gente está falando sobre a nossa profissão hoje e pelos próximos 10 anos. Então, ouvindo você apresentar os participantes dessa nossa reunião, um advogado criminalista, a gente hoje vai passar pelo direito criminal. Um advogado da área da família, nós vamos hoje passar por esse tema. Não há nenhuma especialidade que não seja impactada pela LGPD. Não há nenhuma atividade humana, e eu já estou aceitando o desafio desde já, que não será, se ainda não foi impactada pela inteligência artificial, que é a tecnologia mais disruptiva do nosso tempo. Isso não sou eu quem digo. Então, nós estamos falando de algo que, de fato, vai impactar a nossa carreira como advogados, independente, inclusive, se tiver aqui alguém das carreiras públicas, porque a tecnologia já está nos tribunais, seja de um escritório pequeno, médio ou grande, a inteligência artificial ela vai gerar demanda de trabalho para nós, né? Novos temas, os nossos clientes vão nos procurar, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. E, claro, a gente pode utilizá-la no nosso dia a dia. Então, hoje é uma conversa, considerando aqui o time, o grupo de participantes, caso alguém tenha uma pergunta, se manifeste, acho que aqui tem levanta a mão, dê uma reação, ou interrompe mesmo e a gente aborda, porque a ideia é falar sobre a inteligência artificial, explicar para quem ainda não conhece, mostrar todos os impactos jurídicos. Hoje, a gente vai falar mais sobre a questão jurídica, menos sobre a questão do dia a dia da inteligência artificial na nossa rotina de trabalho, dentro do nosso escritório. A gente pode percorrer isso nas perguntas. Então, hoje, dentro dos nossos 50, 55 minutos, a ideia é falar o que isso vai gerar de trabalho, de demanda. Então, se você não entender o que significa inteligência artificial, umas palavras difíceis como aprendizado da máquina, machine learning, deep learning, você simplesmente, se um cliente chegar diante de você, você vai ter dificuldade de atendê-lo, e aí vai ter que ligar para o Dr. Marcos atender no seu lugar, que ele vai já um especialista no assunto, com as teses rentáveis, que eu acompanho o Dr. Marcos também. Então, a ideia é essa, eu vou projetar para que a gente tenha, então, aí uma apresentação mais dinâmica, posso por assim dizer, porque esse conteúdo da inteligência artificial é legal também da gente ver, né? Eu vou só pedir, então, Marcos,
Estão vendo uma mocinha se mexendo na tela, um robô fazendo caretas, expressões, a Sofia? Então, maravilha. O tema da nossa conversa é esse, decisões automatizadas, a conexão entre inteligência artificial e LGPD. E olha, eu repito, se você não entender alguma coisa, você pode... Alguns dos slides aqui é o mesmo slide que eu apresento, Marcos, num curso de compliance da FIA, no MBA da FIA. Então, a gente aqui vai ver algumas coisas do que há de mais moderno em relação a esse assunto. Então, o Marcos já me apresentou, doutor Marcos, eu sou advogado, formação, 20 anos também, né? A gente vai ficando velho. Sou sócio da LBCA, eu cuido de uma área que oferece hoje para os clientes tanto o trabalho de LGPD quanto um trabalho de inteligência artificial. Então, o que nós estamos falando aqui não é futuro, já é realidade. Ainda há uma pequena demanda de empresas por inteligência artificial, é verdade, mas já existem processos. Vou mostrar para vocês processos judiciais que envolvem esse tema, tá? Então, sou empreendedor, né? A Juspro é uma câmara privada de mediação e conciliação que faz audiências online desde 2015. Então, hoje, o que agora é realidade, fazer audiência em casa, para nós já é uma realidade desde 2015. Concluí o mestrado no IDP, que eu super recomendo, para quem está aí pensando em aprofundar os estudos, é um mestrado profissional, e o tema da dissertação foi: a inteligência artificial consegue prever qual consumidor vai processar uma empresa? É uma análise preditiva. Então, em outras palavras, no exemplo, vou dar 3 exemplos. Se uma empresa de plano de saúde decide reajustar o plano acima do aceitável, qual consumidor vai processar essa empresa? Se uma companhia aérea decide cancelar um voo numa aeronave de 150 passageiros, qual passageiro vai processar a companhia aérea? Seria possível criar uma regra, um algoritmo capaz de identificar qual consumidor tem uma probabilidade maior de processar uma empresa? Esse foi o tema da minha dissertação, defendida o ano passado, e a regra se aplica também à justiça do trabalho. Será que é possível uma empresa identificar qual empregado tem maior probabilidade de processá-la? Então, depois, quem tiver interesse em falar mais sobre isso, eu fico absolutamente à disposição. E tenho a honra de ser professor na FIA, desses temas que a gente vai conversar aqui, LGPD, governança e compliance de algoritmos. Então, nossa agenda de hoje é falar sobre inteligência artificial, LGPD e esse encontro, que é o artigo 20 da LGPD, que são decisões automatizadas. Então, considerando que no último encontro vocês tiveram uma chuva, uma tempestade de LGPD, muito conteúdo de LGPD, eu vou falar mais sobre inteligência artificial e vou fazer um recorte ali no artigo 20, que são as decisões automatizadas. O que é importante a gente ter bem claro? É a relevância da inteligência artificial nesse momento. Eu poderia ficar aqui à tarde e à noite falando sobre exemplos. O quanto que a inteligência artificial já ajudou no combate ao Covid, o quanto que a inteligência artificial hoje tem uma precisão ainda maior do que um médico para prever qual paciente vai falecer primeiro e em que momento, né? Mas eu coloco aqui algumas matérias. Empresas sem estratégia de inteligência artificial vão sumir do mercado. Quem diz isso é um professor do ITA. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2021, afirma estudos. A gente vai entender esses temas quando a gente fala de governança, até de ética relacionada à inteligência artificial, porque hoje, quando nós identificarmos algumas diretrizes que já existem sobre inteligência artificial, nós veremos os órgãos governamentais, internacionais e até a Política Nacional de Inteligência Artificial, publicada pelo governo brasileiro na semana passada, já indicando que as empresas precisam treinar os seus colaboradores nesse assunto, nesse sentido. Né? Olha uma expressão interessante do Kevin Kelly. Máquinas são as perguntas, né? Máquinas são para as respostas, humanos são para as perguntas. O momento que nós estamos agora é o que a inteligência artificial pode fazer para nos ajudar. Nós fazemos a pergunta. A pergunta que o Sócrates e o Victor
inteligência artificial do STJ e do STF fazem, quais são os processos parecidos que eles podem ser agrupados para que aquele colaborador dos nossos tribunais superiores não precisem ler aquele processo e possam aglutinar? É a pergunta que nós fazemos. E a inteligência artificial, através da leitura daqueles documentos, separa esses processos. Então, a gente hoje vai, né, passear um pouco sobre o que pensam os executivos, as empresas, quais são as principais aplicações da inteligência artificial, alguns exemplos reais no mundo jurídico e, claro, alguns limites éticos da inteligência artificial. Eu preciso colocar essa frase aqui do Rancharan para a gente sair um pouquinho do nosso mundo jurídico, porque nós, como prestadores de serviço na área jurídica, nós precisamos entender o que as empresas estão pensando. E eu vou, basicamente, destacar duas frases, duas situações. A primeira é do Rancharan. Rancharan é o maior consultor mundial em estratégia empresarial. Ele é o consultor dos consultores. E o que ele está dizendo para as empresas? Olha, você precisa inovar, você precisa criar vantagens competitivas. Então, as empresas, elas têm buscado a cada momento inovar. É por isso que a gente vê notícias das empresas que fazem entregas, que tem agora os robozinhos entregando sem os motoristas. A gente vai mostrar alguns exemplos de sistemas de tecnologia que vão identificar o melhor candidato para uma vaga, porque ele vai produzir mais. Então, o Rancharan fala para os líderes, olha, inovem, criem vantagens competitivas. Então, o mercado empresarial ele está sendo abastecido com essa orientação. E também, eu acho que foi em 2018 que eu estive com vocês falando sobre, 2017, falando sobre a advocacia exponencial, as novas tecnologias, pessoal, têm avançado muito rapidamente, numa velocidade exponencial. Não dá para imaginar que o seu cliente vai dizer para você assim, eu nunca vou ter inteligência artificial. Por quê? Porque os custos já diminuíram muito. Hoje é possível muitas funcionalidades, inclusive gratuitamente, das grandes, chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, disponibilizam algumas funcionalidades gratuitamente. Então, a gente precisa, como advogado dessa comissão, se situar nesse momento. Olha, a tecnologia já está disponível. A gente vai falar hoje que a inteligência artificial ainda erra, mas ela já está disponível e sendo aprimorada, né? E dentre todas essas tecnologias, a nossa conversa de hoje é sobre a inteligência artificial. A gente poderia aqui falar sobre a internet das coisas, tudo conectado. Hoje já é um tema muito mais acessível ao blockchain, as criptomoedas, né? Então, é um tema muito sensível para todos nós. E aqui, antes de avançar, eu queria estabelecer alguns conceitos. Tenho certeza que muita gente já entende, e para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a inteligência artificial, alguns conceitos básicos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, vou mostrar um conceito daqui a pouco, mas aqui embaixo, olha, máquinas que aprendem, que tomam decisões que imitam as ações dos seres humanos. Máquinas que aprendem, elas nos imitam. Então, se você fosse gravar talvez a primeira dica, a primeira palavra muito importante dessa nossa conversa é treinamento. Inteligência artificial é nós, humanos, ensinando, treinando a máquina para ela fazer alguma coisa para nós. Então, você entra no seu carro, liga o seu aplicativo para que ele te diga o melhor caminho. Quem treinou ele? Milhares e milhares de motoristas ao longo dos anos. Fazendo o mesmo caminho, eles então vão indicar para você qual é a melhor rota. Ah, é assim? É. O humano treinou a máquina. Ah, eu entendi. Então, quando a gente for falar de decisões automatizadas, nada mais é do que o nosso conhecimento sendo incorporado dentro de um computador, através do quê? Olha essa expressão aqui em cima, o algoritmo. O algoritmo é um conjunto de comandos, de regras. É como se fosse uma receita que você coloca dentro do computador. Só que tem um outro elemento na inteligência artificial, além das regras, que são os dados.
Ou seja, eu preciso conhecer o caminho, que são os dados, para que eu consiga ir do Tatuapé para Vila Maria. Quais são esses dados? Ok, eu preciso das ruas. Mas e a programação? Se eu posso virar à direita, se eu posso virar à esquerda? Esse algoritmo é o humano que escreve. Só que a gente vai ver hoje que essa brincadeira fica muito legal, porque a máquina ela vai aprendendo com os resultados, que é o que a gente chama de aprendizado da máquina, que tem o nome chique Machine Learning. Ou seja, quanto mais pessoas fazem o mesmo caminho, ou saem do ponto A para o ponto B, melhor fica aquele algoritmo, melhor fica aquela programação. Nossa, Ricardo, estou começando a entender. Só que essa máquina de tão magnífica que é a inteligência artificial, nós conseguimos programar dentro do computador alguma coisa que vai reproduzir o cérebro humano, e a gente vai chamar isso de aprendizado profundo. Mas o que vai acontecer? A própria máquina vai criar um novo algoritmo. E aí a gente não vai conseguir entender como ela chegou naquele conteúdo. Eu dei um exemplo para vocês de um aplicativo de transporte. Mas a gente vai ver alguns exemplos hoje que, com o tempo, a máquina vai identificando, por exemplo, qual candidato deve ser contratado. Ou, nos Estados Unidos, como já existe, qual condenado que deve ser solto porque a probabilidade de reincidência é menor. Mas o doutor Vinícius levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele, fazer uma pergunta. Eu ia só fazer um comentário nisso que você falou. O fundador do Waze, ele fala que ele começou o Waze dessa forma. Ele não jogou um mapa para gerar o trânsito. Ele botou pessoas testando e os mapas foram construídos baseados nos primeiros motoristas. Tanto que, por conta de alguns ajustes desses, algumas cidades refizeram o trânsito baseado naquilo ali. Porque, por exemplo, um local que era proibido virar à direita não era uma informação pré-concebida para o sistema. E aí eles viram que o trânsito fluía melhor daquele jeito, mesmo sendo proibido. Então, assim, é o aprendizado de máquina afetando a nossa, não. Esse exemplo de legislação que ele deu era internacional, mas foi nesse sentido, de começar do zero com um aprendizado de máquina para poder, a partir daí, construir a base. Eles só foram implementar os mapas reais no Waze coisa de 3, 4 anos depois que eles já estavam com teste com software rodando. Muito legal, Vinícius, exatamente, um bom exemplo. E aqui um conceito, na verdade, uma diferenciação entre inteligência artificial, que é o que nós estamos conversando, e uma automação, os robôs. Eu vou dar um exemplo na área jurídica. O nosso escritório possui robôs que eles fazem protocolo automático de peças. Tira a peça do sistema e coloca no site do Tribunal de Justiça. Assim, tic-toc, tic-toc. Isso não tem inteligência artificial. Isso a gente chama de RPA. Olha, então, baseado num software, são usados para realizar tarefas manuais repetitivas. Peticionamento nos tribunais. É diferente quando eu vou pedir para a tecnologia tomar uma decisão no meu lugar. Olha, eu faço uma programação e vou perguntar assim, robô, inteligência artificial, qual que é a melhor jurisprudência para a justiça gratuita no Fórum Tatuapé, na segunda vara civil, considerando todos os julgamentos que já foram emitidos? Então, eu estou pedindo para ela me dar uma resposta. Dá para entender a diferença, que aqui ela toma uma decisão no meu lugar? Então, isso é um pouco de conceito para a gente entender que esse RPA não é inteligência artificial. E aqui eu vou trazer algumas aplicações. Olha, já do nosso dia a dia. Pessoal, isso daqui eu coloquei exemplos antigos para que vocês vejam que isso já faz parte da nossa realidade jurídica. Isso já está nos tribunais. Um algoritmo decide a contratação. Então, pensa numa empresa de um call center que tem 80 mil funcionários e que por mês ele contrata 7 mil pessoas. O que ele faz? Ele contrata uma programação que você coloca 10 mil currículos dentro do sistema e ele vai pensar os melhores. E o que a gente vai ver daqui a pouco é quais são os critérios, quais são os algoritmos,
Quais são os dados? A empresa tem algum tipo de preconceito ali dentro? Aqui do lado, né, no dia a dia, dentro de uma residência, olha um exemplo rápido para a gente acompanhar. Nossas crianças já estão assim, hein, doutor? O advogado que não sabe fazer o nó, doutor Marcos. Não com toda essa tecnologia, mas nossas crianças já estão assim, hein? Qualquer coisa eles olham no Google. Bem, olha quantas decisões automatizadas. Ele pediu uma receita, ele seguiu, né? O computador indicou para ele, e aí ele fez um experimento ali gastronômico que não deu certo. A namorada dele já pede a indicação de um restaurante. Isso, se vocês pesquisarem, já existem processos judiciais de empresas que simplesmente perderam todo o seu faturamento porque elas não estão sendo ali bem ranqueadas nos aplicativos de entrega. Já pura realidade. Isso é uma decisão automatizada. Quando eu peço uma indicação, qual que é a melhor pizzaria no Tatuapé, isso é uma decisão automatizada, de acordo com aquilo que foi programado. Aqui nós temos mais um exemplo antigo, né? Um procurado por homicídio vai para o carnaval e ele é preso, ou seja, aqui a decisão automatizada ela fez um reconhecimento. Ele tem um banco de dados com a lista de todos os procurados e ele vai reconhecer o rosto de uma pessoa passando na rua. E aqui a gente tem tópico para fazer uma semana inteira de discussão sobre reconhecimento facial. Olha aqui embaixo, robô chinês ganha de 15 médicos em competição para identificar tumor. Já imaginou se um computador erra nessa identificação? Boticário cria primeiro perfume feito com a ajuda de inteligência artificial. Inteligência artificial pode trazer benefícios na área da educação. Por quê? Porque eu vou ensinar para o Dr. Marcos aquilo que exatamente ele precisa aprender. Um ensino personalizado. Vou mostrar mais um vídeo para vocês, e vou falando que esse aqui não tem som, mas o quanto que a inteligência artificial impacta no consumidor. Ou seja, quanto mais eu conheço o consumidor, as empresas conhecem o consumidor, mais elas conseguem personalizar os produtos através de decisões automatizadas. Eu, Ricardo, Dr. Marcos, Dr. Vinícius, nós seguimos padrões. Eu não vou comprar uma pizza de Alite, pessoal. Eu não vou porque eu nunca comprei. Ele sabe. Eu não vou viajar para um determinado lugar que eu nunca viajei. Então, as empresas hoje, com base nos nossos dados, né? E só que agora a gente vive na sociedade da informação. Eles conseguem monitorar quantas pessoas, quem são essas pessoas. Essas telas que eu estou mostrando para vocês é como a máquina é treinada. Então, vocês vão ver aqui, olha aqui, ó, um cachorro, o céu, a grama, uma parede. Vocês estão vendo como se treina a máquina?
Ó, uma criança andando de patins na rua, árvores, carros, construção. Tudo isso, nós humanos treinamos as máquinas. O que acontece? Por que a nossa conversa ela é relevante? Porque quem treina, se treinar com um viés, com um preconceito, isso vai ser reproduzido dentro da máquina. E tudo isso já é realidade. Olha, eu estou aqui treinando um urso, o que é um urso, o que não é um urso. Olha as quantas pessoas, então essas pessoas conseguem ser monitoradas. Se eu consigo fazer o reconhecimento facial, né? Então, hoje, nas redes sociais, são 3,25 bilhões de imagens por dia. Hoje, se alguém colocar uma foto no Facebook minha, ainda que seja o Dr. Marcos na página dele, o Facebook vai me avisar, porque ele já reconhece o meu rosto. E aqui mais alguns exemplos do que a inteligência artificial consegue fazer. O que é uma pessoa, o que é um ônibus. Nossa, mas então a inteligência artificial ainda está fraquinha. O que a gente vai ver daqui para frente é que, além de reconhecer um objeto, um humano, ele sabe aonde o consumidor anda. Ele sabe hoje, a gente já está falando de biometria comportamental. Muitas empresas de segurança já, por exemplo, utilizam a forma que nós conduzimos o mouse para saber, ó, de fato é o Ricardo que está aqui. Tudo isso são dados, e mais dados sendo processados, né? As pessoas entrando, as pessoas saindo, né? Aqui é dentro de um estabelecimento, né? Aqui, ó, são os lugares, né? Quanto mais escuro, é o ponto da loja que tem maior frequência, né? As pessoas ficam. E aqui são os nossos gestos. Por que isso é irrelevante para nós? Porque no Japão já se reconhece um criminoso de acordo com os seus gestos. Vocês estão vendo os tracinhos? Então, o que a gente tem? Muitos dados. Aqui é um trabalho de reconhecimento facial utilizado nas escolas. Por quê? Porque é possível saber se o aluno está feliz, triste, se ele tem um pensamento depressivo ou se ele tem até uma tendência suicida. Tudo isso, existem questões jurídicas para serem estudadas e experimentadas. O que eu posso fazer, não posso fazer com os dados de crianças? Não é? E a nossa área jurídica, para que a gente fale um pouquinho do nosso dia a dia como advogados, nós temos muitos dados, contratos, processos. O que é um processo, se não um grande volume de dados? Por óbvio que tudo isso tem revolucionado o nosso mercado. Aqui vocês devem conhecer, as centenas de low-techs, de empresas que atuam nesse segmento, né? Aqui é um detalhe maior da primeira prisão feita utilizando reconhecimento facial. Aqui, sei que tem, então, para descontrair um pouco, viu, doutor Marcos? Me permita aí a foto um pouco mais ousada, mas se tiver aqui um advogado de direito da família, 7 curiosidades sobre robôs sexuais que você provavelmente não sabia. Isso já é uma realidade. É maior fora do Brasil. Mas existem consumidores do sexo masculino e do sexo feminino de robôs sexuais que já pretendem deixar os seus bens para um robô que foi o seu companheiro nos últimos anos. Isso já é uma realidade. No Japão, a demanda é tão grande que as empresas não têm conseguido entregar tantos robôs assim. E é inteligência artificial. Tudo isso gera demandas jurídicas. Samsung lança robô que realiza tarefas domésticas. Este robô cozinheiro pode ganhar um MasterChef. Questões jurídicas. E, claro, com os nossos dados, a inteligência artificial pode salvar a nossa vida, que é o que acontece com o Apple Watch. Ele tem condições de, conforme o nosso batimento cardíaco, acionar um médico, acionar um hospital. Isso através dos nossos dados. E aqui é uma empresa, é um caso real, de uma empresa que utiliza a inteligência artificial para fazer um processo de seleção.
Então, olha aqui, algoritmos para contratação. A questão que a gente tem que identificar aqui é, existe uma discriminação algorítmica? Se uma mulher coloca que ela tem 2 filhos, diminui a possibilidade dela ser contratada? Se eu coloco a minha religião, seja qual for, pessoal, e aqui eu posso falar porque eu sou absolutamente corintiano da Zona Leste do Tatuapé. É uma brincadeira. Ah, todo mundo que mora na Zona Leste é perigoso. Será que alguém um dia já deixou de ser contratado por morar na Zona Leste? Esse preconceito, esse viés que os humanos têm, eles podem estar sendo reproduzidos nas máquinas. Por isso, só que existem hoje dezenas de empresas que utilizam essa metodologia para contratar. A questão é, nós conhecemos essas regras? Quais dados, quais atributos foram considerados? Como um robô pode separar 10 mil currículos e escolher os 100 melhores? Ele usou alguns critérios. A gente vai entender daqui a pouco as questões da LGPD. Quais são esses critérios? O advogado trabalhista. E olha, eu estou aqui assim falando não muito, né? No escritório a gente trabalha para as empresas de tecnologia, empresas de transporte por aplicativo. Existem também os profissionais que trabalham no transporte por aplicativo, cuja atuação é bloqueada através de uma decisão automatizada. Aí a gente vem para o segundo bloco, que são os contratos de trabalho. Hoje, o algoritmo também está sendo utilizado para decidir quem vai ser promovido ou não. Como a Amazon, isso foi uma notícia publicada no final de 2019, decidiu pelo desligamento de 200 colaboradores, porque para o robô a produtividade deles é baixa. Você já imaginou receber um e-mail? O seu cliente, você não. O seu cliente recebeu uma mensagem às 7 horas da noite, numa sexta-feira, dizendo que o contrato dele foi rescindido por baixa produtividade? Foi isso que aconteceu. Notícia pública, né? E, claro, hoje a inteligência artificial também já é utilizada nas ações trabalhistas. Análise preditiva. Olha, se aquele juiz já julgou mais de 300 processos envolvendo dano moral, ele segue um padrão, né? Então, tudo isso já é uma realidade. Então, aqui, né, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. Agora que a gente já mostrou um pouco do que a inteligência artificial pode fazer, o que existe sobre o compliance, o que pode ser feito, né? O que a gente sempre ouviu na faculdade é uma verdade, existe um descompasso. A inteligência artificial já está sendo utilizada, mas no Brasil ainda não existe uma legislação específica. Nós temos já a LGPD, que a gente vai falar do artigo 20 daqui a pouco, né? Em alguns países, o reconhecimento facial foi banido. O que já existe de prático? Algumas normas internas dentro de alguma empresa. Eu vou mostrar para vocês, como o caso da Microsoft. Ela tem regras internas, diretrizes éticas, do que ela pode e o que ela não pode fazer. Na Europa, já existe um guia com as melhores práticas em termos de inteligência artificial. E nos Estados Unidos também, já há a gente chama de lei de responsabilidade algorítmica, né? Mas são ainda diretrizes iniciais. E por que existe essa preocupação? Os próprios colaboradores das grandes empresas, eles têm receio em relação à inteligência artificial. Não receio do Ricardo, do Dr. Marcos, do OAB Tatuapé, do OAB Central. Quem trabalha com inteligência artificial tem receio dela errar, dela discriminar, né? Então, vejam que os próprios programadores do Reino Unido, eles fizeram um código de ética deles. E aqui a gente não vai passar, em virtude do nosso tempo, os programadores colocaram um código de ética prevendo, olha, temos que avaliar os vieses, humanidade aumentada, precisamos fazer uma reflexão sobre os impactos. O tópico da nossa conversa hoje gira em torno de duas expressões principais. Uma delas é a explicabilidade. Olha, já que tem alguém tomando uma decisão, se contrata, se não contrata. Nos Estados Unidos, um hospital criou uma regra
para determinar qual médico ia tomar vacina primeiro. Já imaginou? Vacinação por decisão algorítmica? Ou internação por conta de Covid sendo feito por uma máquina? Então, esses programadores falam da necessidade da explicabilidade. Estratégia para lidar com o desemprego. Pessoal, sempre me perguntam isso, doutor Marcos, mas vai gerar desemprego? Eu não fico em cima do muro. Vai gerar desemprego. Só que novas oportunidades serão criadas. Esse é o fato. A sensorista, pessoal, ela não trabalha mais nos ajudando nos elevadores, mas surgiram novas profissões. A questão é, o colaborador estará preparado? O que os especialistas dizem é que a diferença fica cada vez maior entre as novas posições e a formação das pessoas. Por isso que as pessoas precisam aumentar a sua formação. Proteção da privacidade, consciência dos riscos. Isso aqui é o que os programadores sugeriram. Olha a Microsoft, né, os princípios éticos de inteligência artificial. Justiça. Os sistemas de inteligência artificial devem tratar a todos de forma justa, ok? Confiabilidade e segurança. Devem funcionar de forma confiável e segura. Privacidade. Inclusão. Os sistemas de IA devem capacitar todos e envolver as pessoas. A segunda palavra, além de explicabilidade, que eu vou pedir para vocês aí, se forem anotar duas palavras, uma é explicabilidade e a outra é transparência. Os sistemas de IA devem ser compreensíveis. E, claro, que é onde entra a parte jurídica. Responsabilidade. Accountability, prestação de contas. Fez, errou, aconteceu, alguém vai ter que responder por isso. E quando a gente vai para a Europa, olha aqui alguns princípios, né? Daqui a pouco a gente vai mergulhar na LGPD e vocês vão entender que o Brasil está situado nesse cenário. Olha o que os europeus têm de regras. Intervenção e supervisão humana. Olha, os sistemas de IA devem possibilitar sociedades equitativas, apoiando a ação humana e os direitos fundamentais, e não desorientar. A Europa está dizendo, olha, isso daqui é para ajudar, não é para tomar o nosso lugar. Robustez e segurança, privacidade, novamente a nossa palavra de hoje, transparência. Olha o próximo tópico, diversidade, não discriminação e equidade, bem-estar social e ambiental. E o accountability aqui, prestação de contas. Em outras palavras, mecanismos devem ser colocados em prática para garantir a responsabilidade pelos sistemas de IA e seus resultados. E aqui os Estados Unidos, né? Recomendações dos americanos. Olha, que se crie um manual de ética em IA que se aplique a todos os projetos. Não aceite modelos de caixa preta. O que é um modelo de caixa preta? Black box. Lembra que nós temos falado de transparência? Black box é o oposto de transparência. Lembra que eu comentei com vocês que com o tempo o robô vai aprendendo sozinho? Black box, assim, ele aprendeu tanto que agora eu não consigo identificar como ele tomou aquela decisão. Porque a gente vai chegar daqui a pouco no grande finale da nossa conversa para ver que a LGPD dá para o brasileiro o direito de pedir explicação. Mas como a empresa vai explicar se ela tem um black box? Questões jurídicas, na área civil, na área trabalhista, em todas as áreas. Compreenda quais dados serão utilizados diretamente, porque tudo isso tem a questão da não explicabilidade, que é uma questão de transparência tanto do algoritmo, mas principalmente de quais dados foram utilizados. Quando eu abro a minha rede social, por que o Dr. Marcos aparece e o Dr. Vinícius não aparece, se os dois são meus amigos? Quais são as regras daquela rede social? Eu tenho desenvolvido um estudo, tenho certeza que vocês já abordaram esse tema, né, dessas ótimas séries, documentários, na verdade, na Netflix. Né? Agora tem um recente, mas o Dilema das Redes fala sobre a captologia. O que é a captologia? A ciência
que vai estudar como a tecnologia pode nos influenciar. Como a tecnologia nos influencia as nossas decisões. O carro que nós vamos comprar, pessoal, a marca de roupa que nós utilizamos, o apartamento, o nosso local de viagem. Só que tem hoje gente que também começa a namorar através de um aplicativo. Então, a inteligência artificial e as decisões automatizadas interferem com quem nós iremos nos relacionar. Só que a inteligência artificial também interfere na notícia que aparece na nossa timeline de um político ou de um partido. Então, ela interfere na democracia. A gente aqui pode desmembrar tudo isso que está sendo dito num curso, os impactos da tecnologia, porque ela interfere na família, interfere na democracia, e por aí vai. Verifique os dados que são utilizados indiretamente, monitore o aprendizado da máquina. Então, agora sim, né, falando do fechamento, que são as decisões automatizadas. Já vimos o que há de pronto de inteligência artificial, o que o mundo, a Europa, os Estados Unidos dizem sobre as questões éticas e a nossa ótima lei de proteção de dados. Vejam que aqui eu trago mais aquele exemplo, né? Que aqui, é assim, no Japão, essa tecnologia indica que esse cidadão que coloca a mão aqui na cintura, ele é um possível criminoso. Memphis, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de policiamento preditivo. O que é isso? Estou falando com os colegas do Tatuapé. Rua Tuiuti, altura do número 2000. Há históricos de que homens entre 20 e 25 anos que estão utilizando boné de bermuda e chinelo têm o hábito de cometer crimes na Rua Tuiuti a partir das 21 horas da noite, estando trajados dessa forma. O que o policiamento preditivo já faz em Manchester ou em Memphis? Se tiver alguém nessa rua, nesse horário, com esse descritivo, ele vai lá e aborda e prende essas pessoas. Como que eles fazem isso? Eles têm os dados, eles criaram as regras. Nos Estados Unidos, se vocês tiverem interesse, depois entrem no site da empresa Predpol, policiamento preditivo. O que ela faz? Estatisticamente, eles aprenderam que o ladrão, pessoal, o bandido, o criminoso, aqui não estou usando as expressões jurídicas, ele volta a frequentar o mesmo local. Igual eu e você, a gente repete os nossos hábitos, ele também repete. Por quê? Porque ele já conhece. A inteligência artificial indicou que ele gosta de repetir casas conhecidas ou de casas no mesmo formato, para ele ter uma menor dificuldade. O que o policiamento preditivo faz? Manda as viaturas para as casas que já tiveram uma incidência de roubo no passado. Até aí, é uma decisão automatizada. Só que para a nossa conversa aqui, quais são os impactos e os reflexos jurídicos disso? Então, quer dizer que se eu estiver andando na Rua Tuiuti às 10 horas da noite, de chinelo, porque eu adoro andar de chinelo, né, doutor Marcos? A gente passa tanto tempo de terno, gravata, calor. Eu estou com o meu chinelinho na Tuiuti, fui ali na Lisboa, comi um chocolate, pô, legal, estou indo para casa. A empadinha na Lisboa, muito boa. Empadinha na Lisboa, coxinha na Lisboa, você vê, o pessoal aqui já está daqui a pouco aumentando a fome. Eu estou lá de boné, touca, pô, esse daqui é um possível meliante. Vamos levar o Ricardo para averiguações na delegacia. É o que já acontece. E aqui esses percentuais indicam que o policiamento preditivo tem sido utilizado e os números dos acontecimentos criminosos nessas regiões diminuíram. Eu tenho certeza que daqui a pouco os advogados criminalistas vão falar que isso é um absurdo, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? E aqui é o programa Compass, nos Estados Unidos, que é um programa da justiça americana, que ele vai determinar o índice, a possibilidade de um cidadão americano que foi condenado ser reincidente. Então, o juiz, no momento ali de julgar se solta ou se não solta, ele vai utilizar esse sistema. Só que ficou comprovado que esse sistema ele foi criado
Só que o banco de dados dele era enviesado. Ou seja, você tinha mais pessoas negras condenadas, pessoas de uma determinada região. Então, a chance de um homem negro de uma determinada região era muito maior dele ser considerado um possível reincidente. Por quê? Porque os dados, aquela amostra, era imprecisa. Ora, se eu tenho mais negros condenados dessa faixa etária que moram nesse bairro, ou seja, a chance dele ser considerado um futuro reincidente é maior. E por isso que essa utilização desse sistema foi utilizado. Olha aqui, nos Estados Unidos, computadores têm sido utilizados para ajudar em decisões judiciais, libertando réus sob fiança ou condenando-os a longo prazo de prisão. Os que defendem o seu uso afirmam que a lógica rigorosa de um algoritmo treinado com um vasto volume de dados resulta em julgamentos sobre a possibilidade de um condenado reincidir que não são afetados por preceitos ou inclinações humanas. Pessoal, um dia a gente pode falar sobre economia comportamental. Assim, já há estudos que dizem que se o Corinthians perde numa noite, no dia seguinte as decisões do juiz são mais severas. Não sou eu que diz. Professora Luciana Yang, do INSPER. Mas esse é um outro tópico. E aqui, então, chegando na LGPD, para falar das decisões automatizadas, eu vou falar de 3 tópicos da LGPD que dizem respeito à nossa conversa. Olha, a LGPD tem fundamentos. Ela protege a nossa privacidade, como ela protege os direitos humanos, livre desenvolvimento, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem. E a LGPD tem os seus 11 princípios, né? A boa-fé e mais 10 princípios. E para a nossa conversa das decisões automadas, como eu antecipei lá atrás, eu destaco o princípio da transparência. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E, claro, a gente não pode esquecer que os titulares dos dados, eles têm os direitos de saber tudo isso daqui. Olha, quais dados foram utilizados? Quais dados você tem a meu respeito? Com quem os meus dados foram compartilhados? Então, o metrô de São Paulo, recentemente, ele tentou iniciar uma licitação para contratar o serviço de reconhecimento facial. Ótimo, interessante. Ele teria que responder a tudo isso daqui. Por quê? Para quê? É só segurança pública? Não é? Com quem que você vai compartilhar os meus dados? Então, o tema, e já chegando próximo da nossa conversa, artigo 20 da LGPD, o titular dos dados tem o direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, que afetem os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito. Já imaginaram que esse direito, por exemplo, sempre que você, o seu cliente, está numa concessionária de veículo, pretende comprar um carro financiado, todo ali com a família, feliz. Aí a pessoa do crédito da loja fala, seu crédito não foi aprovado. Ele ia para casa triste. Hoje, ele tem direito de levantar a mão e falar assim, eu quero que você revise essa sua decisão, porque eu já não tenho mais pendência nenhuma. Olha o parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos. Direito à explicação. Eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê que o meu currículo não passou para a segunda fase. Eu quero saber por quê que estão oferecendo esse produto para mim pela rede social. Por quê? Me explica. As decisões automatizadas criaram esses 2 direitos, que eles não estão nesse slide aqui, expressos no artigo 18, mas eles estão expressos no artigo 20. E aqui, meus colegas, minhas colegas, há um vasto campo de trabalho. Se as empresas decidem com algoritmos, se o mercado oferece produtos através de algoritmos, daqui a pouco, um usuário do Tinder pode questionar, mas por que você me apresentou esse candidato a relacionamento, essa candidata? Quais foram os critérios? Quais dos meus dados foram considerados pelo seu sistema? Quais dos meus atributos?
Por que que você não me ofereceu um produto diferente? Por que que o meu seguro foi negado? Por que que o meu seguro é mais caro que o do Dr. Marcos? Poxa, Ricardo, então, na verdade, o famoso veja bem, né? Os meus amigos, quando vão falar, pô, advogado gosta de responder como veja bem. Pô, Ricardo, sem o veja bem. Explique. É um dever das empresas, é um direito dos titulares dos dados. E, claro, parágrafo 2º, se as empresas não explicarem, a LGPD, e esse assunto ainda precisa ser melhor detalhado, prevê a realização de uma auditoria. Alguém, né, vai entrar dentro do sistema da empresa para entender quais são esses critérios. Tudo isso tem um grande ponto, né? Então, aqui, depois de deixar material para vocês, aqui tem um conceito de direito à explicação, direito de receber informações suficientes e inteligíveis que permitam ao titular dos dados entender a lógica. Pessoal, entender a lógica, entender os critérios, né? Tem um grande problema, e aqui eu já caminho para o nosso último slide. Aqui tem um monte de, né, que eu estou projetando para vocês. O que eu preciso explicar? Quais foram os dados utilizados? A gente chama de dados de entrada. Quais são os fatores que influenciaram a decisão? Olha, eu tenho o direito a entender. Eu tenho direito a me defender daquela decisão automatizada. Olha, um robô me decidiu mandar embora. Eu quero saber por que eu fui mandado embora. Existem alguns obstáculos, né? Porque a gente aqui está em amarelo. Tudo isso está fundamentado no princípio da transparência, que vai falar da lógica por trás dos algoritmos. Mas nós temos aqui três grandes obstáculos. Primeiro, o sigilo, que algumas dessas empresas, o grande negócio delas é esse algoritmo, é esse banco de dados. Um segundo grande desafio é o que os especialistas chamam de analfabetismo digital. Você já imaginou uma resposta de uma empresa de tecnologia por um senhor do campo de 75 anos? Olha, nosso aprendizado de máquina está dizendo que o nosso algoritmo, os nossos dados de entrada. E, por fim, o aprendizado da máquina, né? Que o nome bonito para isso é opacidade, ou seja, essa dificuldade que nós teremos de explicar como aquela decisão foi tomada. Quem vai ter essa dificuldade? Inclusive a empresa. Por quê? Porque o algoritmo foi aprendendo. E chegou um momento que nem mesmo a empresa sabe, e ele foi se aprimorando, né? Então, de todas as decisões aqui que nós falamos, foi aprimorando com o tempo. Chega um momento que nem mesmo a empresa consegue, olha aqui, opacidade, estar associada à dificuldade de decodificar os resultados. Os seres humanos vão ficando cada vez menos capazes de compreender, explicar ou prever o funcionamento interno, os vieses e os eventuais problemas dos algoritmos. E o futuro? Né? Encerrando para a gente bater um papo aqui, doutor Marcos. Isso aqui é uma foto da China, em que as câmeras elas multam se um chinês atravessa fora da faixa. Então, ela faz o reconhecimento facial e multa. Então, tem muita tecnologia, muita coisa sendo utilizada, inclusive em atividades criativas, né, na pintura, na arte, na música. Hoje a tecnologia está no futebol, com análise preditiva de jogadores, em todos os segmentos, em todos os negócios. Nós, advogados, eu espero ter mostrado para vocês o quanto isso é imediato, é real, em diversos pontos. Eu, em breve, se vocês assim desejarem, volto aqui para a gente falar dos temas de ESG, que é um tema moderno no mercado financeiro, que as empresas vão ter custos para conseguir um financiamento se elas não explicarem o que elas vão fazer com a sua inteligência artificial, né? Que é o tema da sustentabilidade e os critérios ESG. Então, eu espero ter, aí, no mínimo, aberto o interesse de vocês para a inteligência artificial, para os impactos jurídicos. Aqui estão os meus dados, e eu fico à disposição de vocês
para responder as perguntas agora e, claro, quem quiser ligar, mandar mensagem, quando tudo isso terminar e visitar o escritório. Obrigado. Doutor Ricardo, fantástico. Obrigado, parabéns pela explanação, parabéns por tanta... ao mesmo tempo que a matéria ela gera muita dúvida a quem não trabalha na área, o senhor consegue passar com muita clareza até para o mais leigo colega que não trabalha na área. Na última reunião da nossa comissão, nós batemos um papo, nós falamos até um comentário, o doutor Vinícius ficou bravo até, que teve um advogado aqui do bairro que falou para mim, eu até comentei isso com o senhor hoje, eu não preciso aplicar LGPD, eu não tenho pessoa jurídica aberta, eu trabalho com pessoa física e a lei fala que é para pessoa jurídica. Eu não tenho que me adequar, meu escritório de advocacia, pensando no escritório de advocacia. Doutor Vinícius ficou até bravo, ele pontuou item por item, né, do colega que comentou isso, mas infelizmente é a realidade de muitos colegas e de muitas áreas, inclusive. A gente vê cliente que fala, não, isso não vai dar em nada, isso é só para empresa grande, é só para o Google, para o Facebook. A minha empresa de bairro aqui no Tatuapé, a padaria Lisboa, não tem nada a ver com isso, o comerciante de bairro não tem nada a ver com isso. E, infelizmente, o que eu costumo falar é como o Código de Defesa do Consumidor. Quando entrou, foi a mesma coisa. Ah, isso não vai dar em nada, ou tinha os pessimistas, isso vai acabar com o comerciante, vai acabar com o empresário. E hoje, minimamente, a população, a sociedade sabe os seus direitos, né? 30 anos depois do Código de Defesa. Então, com a tecnologia, eu só tenho uma diferença, tudo vai ser mais rápido, que o Código de Defesa do Consumidor demorou 15, 20 anos para se firmar, vamos dizer assim, para se criar jurisprudência, para se cair a LGPD e a tecnologia, a inteligência artificial, é muito mais rápido, né? Falam que a criança de hoje em dia aprende muito mais que os grandes pensadores, tem muito mais informação na mente do que os grandes pensadores da antiguidade. Mas parabéns, parabéns. Eu me lembrei, já vou emendar a primeira pergunta e vou abrir para pergunta a partir desse momento, todos que estão aqui conosco. Acho que as perguntas podem ser feitas, deixa eu ver se tem aqui no chat alguma pergunta, mas eu acredito que as perguntas possam, se vocês quiserem, ser feitas através de áudio, pelo grupo seleto que temos aqui. E não temos nenhuma pergunta. Não, temos aqui, o doutor Vinícius. Como o doutor avalia a estratégia brasileira de inteligência artificial publicada? Bom tema, Vinícius. Eu não gosto muito de criticar, assim como os projetos de lei. Mas eu gosto, então, de valorizar o que já foi feito. Falo assim, tem precisa de muitos ajustes, de muita complementação. Mas o fato, as 14 páginas, o fato de ter sido feito algo merece o meu apoio. Né? Então, não pode ficar parado. Deveria ser mais completo? Poderia ser mais completo. Existem alguns projetos de lei. E eu, por exemplo, eu acho que o reconhecimento facial, não adianta fugir, a gente vai ter o reconhecimento facial. Então, que se criem as regras, porque isso pode ser muito útil, produtivo para a segurança. Mas eu já vi que isso é um tema assim, extremamente polêmico. Por quê? Porque ele erra muito. Então, assim, se erra e não vou ter, então, eu como fã de tecnologia, né? Então a gente pode falar de sandbox, de você testar algumas novas regulamentações. Eu acho que o documento do governo federal tem falhas, mas eu saúdo e parabenizo pela iniciativa. Né? Aprendi, não costumo usar muito essa frase, mas o feito é melhor que o perfeito. O Brasil está muito atrasado em relação a diversos temas de tecnologia, né? Então, ali existem bons conceitos. Então, a minha visão é essa nesse sentido. Deixa eu emendar uma pergunta aqui, então, doutor Ricardo. E você acha que essa estratégia deveria ser também para estados e municípios, já que a gente está lidando com tantos temas que são concorrentes, por exemplo, segurança pública? A gente teria que ter uma estratégia paulista, uma estratégia carioca, uma estratégia mineira para a inteligência artificial? Por que eu falo isso? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está tendo monitoramento de celular através de decreto, salvo engano meu. A gente não está nem utilizando o instrumento legal correto
para poder acompanhar a movimentação da população por telefonia, sabe? Então, mas essa tecnologia que está sendo utilizada, ela não chega a identificar que aquele telefone é do Vinícius, né? Ela só faz a questão do distanciamento social, ou seja, o telefone do Vinícius, sem saber que é o Vinícius, ele se movimentou na segunda-feira ou ele ficou em casa? Então, ainda é muito superficial. Se você perguntar a minha opinião, eu até escrevi um artigo sobre isso que chama A Troca Necessária. Por que que no Oriente o Covid foi controlado rapidamente? Eles tinham as câmeras de reconhecimento facial no metrô. Ele sabia, vou dar um exemplo aqui, que o Vinícius andou de metrô do lado do Marcos. O Vinícius estava com Covid. Então ele avisou Marcos, Marcos, cuidado, fique isolado, porque você pode comprometer outras pessoas. Então, o que o Estado de São Paulo faz é muito pouco, mas eu não sou favorável a uma estratégia nem municipal, nem estadual. Eu acho que isso tem que ser... Já imaginou? Assim, né, as empresas hoje atuam em quase todo o território nacional. Então, você vai falar, pô, em São Paulo pode, no Rio não pode. Eu acredito que... Teria que ter uma coordenação do Congresso mesmo. O Congresso teria que ter definições nacionais do mesmo jeito. Exato, né? Você já imaginou? Já imaginou se tivesse uma LGPD? Algum estado tentou, eu não sei se foi Pernambuco, Recife que tentou. Eu sei que eles têm um código do consumidor próprio, mas já imaginou se cada um tivesse a sua LGPD? Meu Deus. Na área tributária, a gente pena com isso. Existem códigos de defesa do contribuinte em alguns estados, que, na verdade, fornecem linhas de defesa melhores ou piores, dependendo de onde você está. Mas é parte desse caos mesmo. A doutora Amy queria fazer uma pergunta, ela colocou aqui, quer fazer em áudio, doutora, ou quer que eu leio? Então eu respondo para ela, Marco, pode deixar, Amy, ó, um robô, Amy, custa R$8.000, você paga uma vez só. Com R$8.000 você faz um robô para peticionar no TJ São Paulo. Para cada tribunal de justiça você tem que comprar um robô. Então, quanto custa um estagiário? Que ele custe R$1.500. 6 vezes 1.500, né? 5 não dá, mas em 6 meses você pagou o robô, se ele for só peticionar. A vantagem é que o robô não falta, o robô não tem prova. Não fica doente. Não fica doente. E o robô não erra. Às vezes você precisa ajustar ele, mas ele não erra. Então, para o nosso escritório, que tem mais de 100 mil processos, vale a pena. Até porque estagiário não gosta de fazer protocolo. E salvo engano, minimiza erros, né, doutor? A máquina, nesse ponto de repetição, a máquina é melhor que o ser humano. Estagiário não briga com o namorado, o robô não briga com o namorado, o robô não é corintiano e vive sofrendo, entendeu? Ele não tem tudo isso que a gente tem na vida humana. Doutora Aime, contrata o estagiário, bota ele para estudar, para fazer, e contrata o robô. Coitado do estagiário, doutor. Do jovem advogado do Tatuapé. Contrata um estagiário que saiba adaptar o robô. Olha que maravilha. É isso aí. Contrate um estagiário, fala para ele estudar a ciência de dados, inteligência artificial, LGPD. É o caminho, né? Mas muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta antes de passar a palavra para a doutora Bia. Ela levantou a mão aqui, agora que eu vi. Doutor, você acha que o marketing digital brasileiro meio que denegriu? E existe muita gente que confunde marketing digital com a questão da legislação de proteção de dados. Então, tem pessoa que se limita a pensar que o e-mail marketing que eu vou mandar, o telemarketing que eu vou fazer, enfim, não é. Também abrange isso, mas não é só isso. Você acha que a gente vai ter... Tem profissionais que trabalham na contramão do rebanho, né? Tem profissionais que estão voltando àquela pessoalidade, eliminando tecnologia, indicando, ainda mais agora com a facilidade, indicando, atendendo de forma pessoal, você conversa com o dono do escritório, você não conversa mais com o funcionário, e tem clientes que zelam por isso, que gostam disso. Você acha que isso vai ser resgatado, como no Japão, os smartphones estão sendo cada vez menos vendidos, tem uma linha que está regredindo para o telefone que só liga e não usa mais a tecnologia total por questões de malefícios na saúde, nos relacionamentos, etc. Você acha que existe algum risco de ter nichos profissionais
de voltar para isso e ter nichos profissionais voltados para isso, para pessoalidade e não tecnologia? Eu acho que sim, Marcos. A gente pode ter nichos, mas assim, o objetivo da tecnologia, no fundo, é personalizar cada vez mais. Então, quanto mais eu sei, só o computador pode fazer isso. Aqui a gente está em 16 pessoas, todos advogados, todos com formação jurídica. Mas eu me formei num lugar, você se formou em outro, eu tenho 2 filhos, talvez aqui tenha um, só o banco de dados tem todas essas nossas informações, ponto 1. Então, essa personalização, no fundo, quem consegue fazer melhor, a gente não pode esconder isso, é a máquina. Os especialistas dizem, a rede social conhece melhor você do que sua esposa, é fato. Você está lá curtindo, não curtindo as coisas todos os dias, milhares de vezes. Então, com poucas curtidas, a máquina consegue entender como você pensa, de quem você gosta e tudo mais. Então, só para dizer, entretanto, de fato, falando sobre isso, dando as aulas e falando com os clientes, o que eu vejo? Você vai ter cliente para tudo. Eu, durante muito tempo, eu gostava de comprar pizza, eu ia até o pizzaiolo, eu conversava com ele, eu assistia a ele na arte dele, construía a pizza dele. Hoje, rapaz, eu sou apaixonado pelo iFood, porque eu compro pizza de onde eu quiser, e se eu não quiser pizza, vem o japonês, se não quiser o japonês, vem o hambúrguer. Eu não tenho a pessoalidade, mas eu tenho uma variedade. O que eu aprendi é que, assim, tem gente que adora as redes sociais, que pode assistir o documentário e vai continuar curtindo as redes sociais. Eu fiquei um tempo fora e devo sair de novo. Tem gente que gosta de receber indicação de produtos personalizados. Olha, Ricardo, você vai adorar viajar para Ilhas Maldivas. Tem gente que não gosta disso. Eu gosto de ser surpreendido. Então, Marcos, a minha resposta é: a gente vai ter perfil para tudo. Para tudo, né? Tem gente que adora conversar com o assistente pessoal, igual a gente viu no vídeo. Qual que é a melhor churrascaria do Tatuapé? A gente não tem tantas opções assim, fica até fácil. Ele gosta de receber uma indicação. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de... Você vai numa cidade, dei aula, dá uma aula no Espírito Santo. Eu quero saber, eu perguntei para o taxista qual é a melhor muqueca. Eu não vou perguntar para o Google, eu vou perguntar para o taxista. Né? Então, assim, você vai ter público para tudo, mas você tem que escolher. Eu sou muito fã do marketing digital, gosto desse assunto. Dependendo do negócio, a OAB está estudando algumas reformulações no Código de Ética, já é uma realidade. Muitos colegas hoje mantêm o seu escritório com o marketing digital, até porque os clientes não estão se deslocando fisicamente até os escritórios, salvo casos específicos. Então, mas é isso, você vai ter todas essas ondas. Tem gente que não usa mais telefone celular? É verdade. A grande questão, Ricardo, doutor Ricardo, é que o marketing digital faz ponte entre seu escritório e clientes, mas as pessoas esquecem que é um ser humano do outro lado. E que depois que você conquista esse cliente, você tem todo um trabalho, aí sim pode ser automatizado, pode ser com inteligência artificial, não pode, mas que ele tem que ser nutrido, né? Doutora Bia, doutor Ricardo, doutora Bia da nossa comissão, doutora Bianca. Boa noite. Ela está com a palavra. Oi, doutor Ricardo, parabéns, excelente palestra. Obrigado. Eu sou uma entusiasta também, sou pesquisadora de novas tecnologias, sou apaixonada pelo assunto também. Eu tenho pequenos comentários aí a fazer. Primeiro, com relação a marketing digital, você falou que tem vários perfis, né? E aí o perfil de gostar dessa questão da indicação de produtos personalizados ou não. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já leram em algum lugar ou já viveram a experiência, mas se a gente desligar o celular e comentar fortemente sobre um tema, quando você abrir as suas redes sociais, entra a propaganda daquele tema. Eu, particularmente, Bianca, me sinto completamente invadida por essa questão. Então, por exemplo, se eu estou falando em alugar um apartamento na Moca, porque eu quero alugar com o celular desligado. Se eu religá-lo, aparece a propaganda
de aluguel, enfim, de uma série de situações. E aí, em particular, eu me sinto bastante invadida com essa questão do marketing digital. Com relação a trabalhar com IA no escritório, eu acho de extrema validade. Eu só opto por trabalhar com escritório com corpo funcional híbrido, porque é claro que o cliente prefere ali uma negociação com o ser humano, né? Então, tem que ter meio a meio aí. Falando agora de Big Data, doutor Ricardo, eu estava lendo aí recentemente, né, o uso do Big Data, e aí, para quem não conhece muito o termo, é a área que trata, analisa o conjunto grande de dados, né? Ele sofre impacto com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele abre uma possibilidade do usuário revisar ou negar o consentimento dado ao tratamento daqueles dados coletados pelas empresas, né? Então, é um grande desafio aí para as empresas, no momento que interfere no planejamento estratégico delas e acaba acarretando em diversos problemas jurídicos, né? Exato. Desculpa, continua, desculpa. Não, e na verdade, por último, só para dar um briefing aí para vocês, eu trabalho com direito público num grande banco brasileiro, e não posso dizer quem, mas um grande órgão público brasileiro acabou de contratar uma operação aí de câmbio para contratação de inteligência artificial com os Estados Unidos, agora em 2020. Então, a gente vai ter novidades por aí. Muito bom, Mica, exatamente. Quem tem todos esses dados agora está fazendo todo o trabalho de adequação LGPD, né? Então, o que pode ser utilizado, o que não pode, daqui para frente, o que vai coletar, o que não vai ser coletado. E a gente tem aí os exemplos de vazamentos. Bianca, eu tenho trabalhado bastante com empresas de cobrança. Bastante. E, aparentemente, você pode pensar, poxa, mas eles têm a questão tem uma expresso, né, o fundamento para a atuação deles. A questão é que o mesmo banco de dados utilizado para fazer a cobrança, muitas dessas empresas fazem vendas de produto. Então, Exatamente. assim, e agora? Eu posso? Não posso? Bom, esse banco de dados é meu. Então, mas eu usava esse banco de dados para qual finalidade? Finalidade. Né? Então, se você está no mercado financeiro, o tema agora que eu falei para o Marcos da próxima conversa, que eu já me coloco à disposição, é o ESG. Né? A aula mais difícil que eu tive que dar sobre governança de algoritmos tinha umas 10 pessoas do mercado financeiro, porque o mercado financeiro já está cheio de regras. Cheio. Poxa, mas eu não posso fazer isso? Se eu não fizer isso, eu tenho que fazer isso para evitar lavagem de dinheiro. A questão é até onde que o banco vai para evitar lavagem de dinheiro. Eu posso monitorar o celular do Ricardo para saber que ele é amigo do Marcos? Está lá. Antes de começar a LGPD, eu li a minha política de privacidade do meu banco. Ele estava lá dizendo, nós iremos monitorar os seus contatos. Nós iremos monitorar as suas conversas. Eu tinha muito crédito, porque eu já tinha o Marcos na minha lista de contatos, entendeu? Tenho certeza que o meu score foi lá para cima. Era alto. Deixa eu aproveitar. Uma Smart TV que eu adquiri essa semana, eu não consigo usar ela se eu não concordo com tudo. Eu não tenho nenhuma opção. Marcos, mas eu não tenho nenhuma assim, opção de falar, não quero completamente funcionante. Você comprou uma TV que não tem controle porque ela vai fazer o reconhecimento da sua voz. Se você não quer que ela faça o reconhecimento da sua voz, aí então né? A gente trabalha no escritório para uma empresa que tem esse tipo de produto, acho que não é essa que você comprou, porque a gente tem uma política de privacidade lá, mas bem fácil de entender. Mas é a nova realidade. No caso, você comprou, mas nas redes sociais, se você não aceita, você não segue. É uma troca. Também você é repetitivo. Quando você não paga pelo produto... É uma venda, né? Você está vendendo. O produto é você. O produto é você. Venda. Então, quanto que eu pago pelo WhatsApp? Eu pago tudo que eu coloquei lá. Esse é o meu pagamento. E isso parece... Eu não quero. Então mude. Então mude. Foi o que muita gente fez. Mude. Se a gente parar para pensar, na década de 90 era o que a gente tinha com os softwares. Os softwares vieram e você tinha aceita o termo de uso, não aceita o termo de uso.
e a granularização do que você aceitava, do que você instalava, só veio depois de muita discussão de monopólio. A gente pode falar basicamente, de algumas empresas que funcionavam assim, ou você aceita o pacote inteiro, ou você não vai ter nada de funcionalidade. Por isso que eu tenho dito, Vinícius e Marcos, que a LGPD vai ser o novo contencioso de volume. O Dr. Marcos é advogado, especialista em teses rentáveis. Ele comprou uma TV, ele não conseguiu seguir. O que ele vai fazer? Ele vai exercer os direitos do titular dele. Se ele não conseguir, ele vai criar uma tese, fala, poxa, isso aqui não pode. E aí a gente vai ter no contencioso, no juizado especial civil, uma enxurrada de ações. Essas ações já começaram, muitas Travar o delas. judiciário. Então, assim, ou usar muitas empresas... Ou usar as startups de conciliação, vai saber. Então, exatamente. Então, muitas empresas demoraram para fazer a sua adequação LGPD. Hoje, mandei hoje 2 propostas. A gente tem fintechs, bancos que começaram agora a fazer a adequação LGPD. Então, assim, mas só que a lei já está quase 1 ano em vigor. Pessoal, ontem foi Natal. Amanhã é festa junina. Vai começar as multas da LGPD. Exato. Entre no site de 3 empresas, tente achar o encarregado de proteção de dados. Eu fiz isso com o banco, quando eu tive um problema de dados. Eu até comentei com o pessoal da comissão. Eu mandei um e-mail, porque eu não sabia, tinha criado um vínculo recente, tive problema de fraude no primeiro mega vazamento, tive compra errado, e já tive mais 2 episódios desse, já corri para fazer o BO, e quando eu entrei no encarregado de dados do banco, mandei a resposta, 10 dias depois a resposta foi, então, isso aqui não é comigo, isso aqui eu não tenho como te fornecer os dados que tem, a gente não tem adequação, você, como tem uma suspeita de fraude, você não sabe o que é o vínculo, você precisa acionar pelo telefone. Eu pensei, mas para que tem o e-mail e o nome da pessoa ali se ela não pode fazer nada? Eu tenho dito, eu tenho dito que essa é uma área para todos nós, né? Eu gosto sempre, já falei muito com a comissão de jovens advogados. Assim, ano passado eu tive a grata surpresa de ter sido eleito advogado mais admirado em direito digital pela revista Análise. É uma oportunidade para todos nós. LGPD, vocês viram, a gente falou de decisões automatizadas, eu nem falei dos 10 direitos. A gente nem falou de compartilhamento de dados. A gente nem falou de vazamentos. Então, esse tema é muito amplo, mas ele demanda o que a gente está fazendo aqui. Se não souber o que é inteligência artificial, fica difícil entender, né? A gente nem falou dos carros autônomos, dos veículos autônomos. Das decisões judiciais dos tribunais, enfim. Então, porque assim, que é outro tópico. Porque Doutor, os juízes têm que ter produtividade também, né? Você tem um tópico anterior até as decisões judiciais, você tem as decisões administrativas. Um benefício previdenciário pode ou não ser concedido por decisão automatizada. Um crédito tributário pode ou não ser reconhecido por decisão automatizada. E Vinícius, você pode ter certeza que eles estão utilizando, eles só não estão propagandeando. Entendeu? Não, sim, tem que se preparar o relatório para alguém carimbar e dizer, eu conferi isso aqui. Porque a gente teria, a máquina fez. Primeira resposta que a gente teria, olha, eu quero questionar a decisão da máquina. A gente só estaria criando mais uma instância de análise e de decisão. Queridos, nós completamos 19 horas, completamos exatamente 1h30 de evento. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer a última pergunta do Dr. Leandro Moreira. Colega nosso, eu falei no início, né? Colega Derivan, formado comigo na graduação. A pergunta do Leandro é a seguinte: da forma como está sendo utilizada algumas ferramentas de inteligência artificial, não estaremos violando o direito de intimidade e privacidade? O doutor prevê alguma forma de controle? Então, Leandro, ótimo ponto, né? É a essência da nossa conversa. Você tem aí inúmeras aplicações da inteligência artificial. Algumas delas, de fato, estão violando, outras não. Qual que é a forma de controle? Foi por isso que chegou a LGPD, e ela teve um processamento muito rápido para tentar colocar essas regras, e a LGPD é principiológica. Veja que a gente pode responder muitas dúvidas aqui só com o princípio da transparência. Eu tenho informações claras. O Dr. Marcos comprou uma TV Smart.
com inteligência artificial, ele tem informações claras? Quais dados são coletados? Em que momento? Com o aparelho desligado? É o princípio, está na LGPD. Princípio da boa-fé. Olha, eu comprei uma TV. Eu não estou comercializando os meus dados. Eu só quero mudar de canal. Eu recomendo um livro, se vocês gostam desse assunto, está em inglês, mas ele é muito bom. O nome do livro é Privacy is Power. Privacidade é poder. Clarissa Vélez, uma britânica. Os britânicos, eles estão 2 anos na nossa frente. Lá, Leandro, a pegada já é outra. Já tem o ativista pró-privacidade. Ativista. Ele fala para o Marcos, compra uma TV de tubo, a moda antiga, que não tem a tecnologia. Eles são contra tudo isso. E ele dá o exemplo, a Clarissa dá o exemplo de uma TV Smart. Um pai que vai ter uma conversa com o filho que andou aprontando na frente da TV. Então, ela faz uma narrativa desde o momento que a gente está dormindo. Quem que é o nosso primeiro contato quando a gente acorda? Celular. Quem que sabe a hora que a gente dormiu? Se a gente está usando um smartwatch, ele sabe se nós tivemos ou não uma relação sexual durante a madrugada. Está tudo isso sendo guardado, armazenado. Se acordou, foi acordado pelo despertador do seu celular. Vai ver as mensagens, sai da cama e vai conversar com seu filho na frente da TV Smart. E aí você vai falar para o seu filho tudo que você quer que ele mude diferente. E a TV está ouvindo a sua conversa. Exato. Então, a gente vai ter aí na próxima fase, ou geração da privacidade, os ativistas. Igual a gente tem IDEC, a gente vai ter institutos nessa linha. Institutos de defesa da privacidade. Não compre TVs Smart. Não faça isso, não faça aquilo. Já é uma tendência na Europa, né? Então, e aí, a empresa que abusar, ela vai ser responsabilizada. Último princípio da LGPD, 10º princípio, prestação de contas. Exatamente. Doutores, devolvo a palavra para a doutora Valéria. Deixa eu fazer um comentário rápido, doutor Marcos. Doutor Ricardo, uma ultimíssima pergunta. Você acha que quando tiver o primeiro grande controlador com exclusão e bloqueio de banco de dados, a LGPD vai poder ser considerada levada muito a sério? Ou nem assim a gente vai ter isso como... Qual é o ponto em que a gente vai dizer agora a LGPD ficou claro para qualquer um que existe? Porque até agora a gente está num tema de quem está no mercado, não é um tema de público leigo, não é um tema que a gente vai parar e ver, vamos botar, no Jornal Nacional comentando. Quando você acha que vai ser esse ponto final assim para falar, agora pegou, agora todo mundo sabe do que é? Doutor Vinícius, me permita, o tema já está no Jornal Nacional, porque ele abordou bastante os vazamentos. Hoje no escritório eu tenho 70 clientes de LGPD. Eu vou dar o exemplo de um, que foi num evento aberto como esse, eu entrevistei o CEO do Hospital HCOR, Fernando Torelli. Eu entrevistei ele num evento aberto como esse, por isso que eu falo o nome dele. Ele participou de todas as palestras que eu ministrei para os colaboradores dele. Então, essa questão, doutor Vinícius, é muito empresa a empresa. Eu tenho clientes extremamente preocupados com esse assunto. Nós treinamos, registramos os treinamentos, eles adquiriram as ferramentas de gestão, eles estão preparados para as multas, uma fiscalização da ANPD. Então, isso é muito... Não é Brasil. Você tem empresa que não começou, mesmo tendo dinheiro. Você tem empresa que está na crise, na Covid, e ela fez o programa de adequação dela durante a Covid. Covid andando, adequação LGPD andando. Posso dizer isso porque a gente trabalha para alguns hospitais, assim, muito preocupados, que eles estão prontos. Eles já respondem pedidos dos titulares, eles já treinaram a equipe. Então, eu acho que isso, assim, a sua pergunta faz sentido. Em que sentido? Quando que, ocorrendo um vazamento de 10 milhões de dados, nós teremos 100 mil processos judiciais? Né? Eu acho que eu uso a expressão popular quando você vai pegar o carvão no carvão, né? Quando o fogo vai pegar para valer. Isso ainda não chegou, é verdade. Esse boom de ações ainda não aconteceu. Por quê? Acho que pelo momento que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que cada vez mais, eu acho que vai ter um crescimento exponencial. A gente vive em um momento de
poxa, será que vai, será que não vai? Eu tenho cliente que já foi fiscalizado pelo Ministério Público, pela Senacom. Então, assim, está acontecendo. Eu acho que ainda não chegou numa esfera... Eu tive um evento com o Capês, né? Eu chamei de professor Capês, né? Secretário do Estado de São Paulo. Falei, professor, quando que o PROCON vai fiscalizar as empresas quanto aos encarregados de proteção de dados? Né? Então, ele falou, Ricardo, a minha equipe está concentrada em fiscalizar festas noturnas. Tudo isso ele disse num evento, chama LGPD on Friday, está no LinkedIn. Então, assim, o foco do PROCON também ainda é outro. Mas daqui a pouco essa pandemia vai passar, a gente vai se reencontrar, e vocês podem ter certeza que a LGPD vai assumir o protagonismo de órgãos de proteção do consumidor, com certeza. Magnífico, gente, magnífico. Eu vou, então, fazer as considerações finais e passar a palavra para a doutora Valéria, como representante da diretoria, para encerrar o evento. Doutor, obrigado. Fica aqui o convite para voltar mais vezes, porque é um tema inesgotável. Temos, normalmente, eventos abertos, uma vez por mês, e fechados da comissão, uma vez por mês, a cada... O nosso próxima reunião será agora dia 28 de abril, uma reunião aí é fechada, né? Mas a gente sempre abre para os colegas, principalmente para o senhor, que é do Tatuapé, já fica aqui o convite para a gente estender esse bate-papo e também outros eventos com outros temas ou complementando o tema de hoje. Fica aqui o convite em nome da nossa Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias. Gostaria de avisar a todos que, convidar a todos para essa reunião do dia 28, que ela é aberta também, para que a gente venha de uma maneira, não digo menos formal, mas é uma reunião, então os debates podem ser mais aprofundados, depois de tratar dos temas da comissão, e o nosso próximo evento, dia 5 de maio, já fica aqui o convite, 5 de maio, fato ou fake? É uma conversa sobre fake news com as doutoras Elizabeth e Carolina, exatamente. Doutora Camila. Camila, desculpa, doutora Bianca. Eu devia ter aberto aqui antes de falar. Mas, enfim, a casa vai divulgar na sua agenda, já está na agenda, mas vai divulgar. Eu só estou aqui já de antemão convidando a todos, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes, gostaria de agradecer ao doutor Ricardo, é inesgotável. Se pudéssemos, ficaríamos aqui mais e mais conversando e debatendo sobre várias questões. Doutora Valéria, a palavra é sua, agradeço e passo a palavra para a senhora encerrar aí o nosso evento da tarde. Bom, sem palavras, né, doutor Ricardo? Eu acho que foi bem esclarecedor, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E o senhor falando todas passando para a gente todas essas informações, eu acho que eu vou deixar alguma dica aí para a comissão. Eu me atrevo. Eu acho que a gente podia pensar em uma oficina, né? Porque a oficina, ela ensina, de fato, como que a gente tem que lidar com a LGPD essa implementação dentro das empresas e como até o próprio advogado deve abordar e oferecer esse serviço para um outro cliente, né? A exemplo disso, já quero agradecer a presença do Dr. Marcelo Pequeno, ele é um convidado meu, e ele é uma das pessoas que também está criando aí toda uma estrutura de LGPD e trabalha em cima dessa lei. Então, acho que seria bem interessante. Pensam, é só uma dica para a comissão, que eu acho que seria muito interessante. Doutor Ricardo, o senhor é sempre bem-vindo. Acredito que a comissão ela sempre vai render homenagens ao seu irmão, doutor Erivan, uma pessoa de um caráter assim maravilhoso, indiscutível, uma pessoa ímpar. Então, a comissão ela é eternizada em homenagens ao doutor Erivan. Então, estendo aqui, a doutora Aimee sugeriu
de criar algum curso na ESA, quem sabe, né, doutor Ricardo, se o senhor assim, a gente pode depois conversar com a diretoria, e agradecer a presença de todos, registrar também que esteve aqui na sala a tesoureira, a doutora Andréa Decker. Doutor Marcos, mais uma vez, parabéns, obrigada a todos, e aí tenha uma ótima noite, dia 28, numa reunião aí da comissão. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Patrícia, obrigado. Marcos, os conhecidos aí, até mais. Até a próxima. Até mais. Boa noite.